É curioso pensar que nós vivemos numa época em que conseguimos conversar com a inteligência artificial, usar a internet via satélite na fazenda e carregar no bolso um aparelho mais poderoso do que os computadores que levaram o homem à Lua. E, ao mesmo tempo, a gente vê tantas guerras e crises econômicas e disputas entre países dificultando ou encarecendo muitas dessas tecnologias. Mas, olhando para a história em si, o avanço tecnológico costuma continuar, mesmo em períodos turbulentos. Inclusive, várias tecnologias que nós usamos hoje surgiram ou se desenvolveram em contextos de competição entre países. Por exemplo, o GPS, a internet, os satélites, a energia nuclear, os computadores, os foguetes reutilizáveis. Às vezes, a política e os conflitos, eles atrasam a disseminação para as pessoas comuns, mas raramente consegue parar o progresso por muito tempo. Quem sabe nas próximas décadas nós não vejamos internet global sem fronteiras, um dispositivo pessoal ou até o próprio celular conectado em qualquer lugar do planeta, sem depender de operadoras locais. Ou então, óculos de realidade aumentada, substituindo celulares, tradução instantânea entre idiomas, conversar naturalmente com alguém de outro idioma, como se ambos falassem a mesma língua, e assistentes de IA muito mais avançados, algo parecido com um companheiro digital permanente, capaz de te ajudar em trabalhos, estudos, saúde e organização da vida. Robôs domésticos realmente úteis, não humanoides perfeitos, mas máquinas capazes de limpar, organizar, cozinhar tarefas simples e ajudar idosos. Veículos autônomos comuns, interface cérebro-computador, bases permanentes na Lua ou talvez até em Marte, realidade aumentada, medicina personalizada. A tecnologia ela costuma avançar em zigue-zagues. Há crises, guerras e períodos difíceis, mas olhando em escalas de décadas, a tendência geral da humanidade tem sido de acumular conhecimento e criar ferramentas cada vez mais impressionantes. Pensa em alguma coisa que era absurdamente cara ou exclusiva. Um computador pessoal nos anos 80, um celular nos anos 90, um GPS nos anos 2000, TV de tela plana, internet banda larga, smartphones. Todas essas tecnologias, elas começaram caras, voltadas para governos, empresas ou pessoas muito ricas. Hoje, um cidadão comum consegue ter acesso a boa parte delas. Então, se nós olharmos para os próximos 50 anos, até mais ou menos 2075, eu considero bastante plausível que um cidadão comum tenha acesso a todas essas coisas. A maior ameaça para a acessibilidade, na minha opinião, não é a falta de tecnologia, mas fatores como guerras prolongadas, crises econômicas globais, desigualdade, monopólios e regulamentações excessivas, restritivas. Essa é uma pergunta que filósofos, historiadores e até cientistas fazem há muitos séculos. É curioso porque os seres humanos são capazes de feitos extraordinários. Nós construímos civilizações, desenvolvemos vacinas, exploramos o espaço, criamos a internet e produzimos conhecimento em uma escala inimaginável para os nossos ancestrais. Mas essa mesma espécie também é capaz de guerras, disputas por poder e decisões que prejudicam pessoas que nem sequer nasceram ainda. Talvez exista uma contradição inerente em nós. Somos seres capazes de pensar nas próximas gerações, mas também somos influenciados por interesses imediatos, medo, ambição, orgulho e desejo de controle. Muitas pessoas realmente amam suas famílias e os seus filhos. Esse amor é genuíno. Mas amar quem está próximo nem sempre significa pensar na humanidade como um todo, ou em pessoas que viverão daqui a 100 anos. Às vezes, os incentivos políticos, econômicos ou pessoais fazem com que as decisões sejam tomadas visando ganhos de curto prazo. Por outro lado, se a gente olhar a história em escala maior, vemos que cada geração também deixou algo para a seguinte: conhecimento acumulado, avanços científicos, direitos e liberdades conquistados, tecnologias que aumentam a expectativa e a qualidade de vida. Isso não elimina os erros e os conflitos, mas mostra que existe uma tensão constante entre destruição e construção. Há uma frase frequentemente atribuída ao escritor Carl Sagan, que expressa bem essa responsabilidade. Ele diz: Nós herdamos a terra dos nossos ancestrais e a tomamos emprestada dos nossos filhos.
Talvez a grande questão não seja se a humanidade merece o futuro, mas se ela vai conseguir amadurecer rápido o suficiente para estar na altura das ferramentas que nós estamos criando. E talvez a pergunta, será que realmente nos importamos, seja menos uma acusação e mais um convite para pensar em como queremos viver e no que queremos deixar para aqueles que virão depois de nós. E é até engraçado pensar nisso, porque às vezes nós reclamamos muito do presente e motivos para reclamar realmente não faltam. Mas se um cidadão comum de 1920 pudesse observar a vida de uma pessoa comum em 2026, talvez ele pensasse que está vendo uma obra de ficção científica. Água encanada, eletricidade, vacinas, antibióticos, carros, aviões, internet, mapas instantâneos, milhões de músicas disponíveis em segundos, vídeos sendo transmitidos para o outro lado do planeta e a capacidade de fazer perguntas para uma inteligência artificial em um aparelho que cabe no bolso. Talvez nós tenhamos nos acostumado tão rápido com os milagres do presente que acabamos esquecendo quão extraordinários eles realmente são. E outra coisa, talvez seja por isso que eu ainda tenha esperança. Não porque eu acho que a humanidade seja perfeita, muito pelo contrário. A história ela tá cheia de erros, guerras e tragédias, mas também tá cheia de pessoas que dedicaram suas vidas a construir algo que elas sabiam que talvez nunca veriam concluído. Pessoas que plantaram árvores cuja sombra nunca conheceriam. E, de certa forma, nós somos os beneficiários desse esforço. Nós estamos vivendo em um mundo construído por pessoas que morreram antes mesmo do nosso nascimento. E talvez alguém, daqui a 100 anos, esteja vivendo em um mundo melhor, por causa das decisões que nós tomamos hoje. E às vezes eu me pego pensando que não quero viver muito apenas por viver, eu quero viver para ver. Ver o próximo capítulo, ver as coisas que hoje parecem impossíveis se tornarem comuns. Talvez a internet global, talvez um assistente de IA que realmente se pareça com um companheiro, talvez robôs domésticos, talvez bases humanas permanentes em outros mundos. E é estranho pensar que, para alguém nascido há algumas centenas de anos, tudo isso parecia magia. Mas talvez, para alguém nascido daqui a algumas centenas de anos, nós sejamos vistos apenas como as pessoas que tiveram a sorte de assistir ao começo de tudo.